Eu gosto muito do jogador que faz a leitura do jogo, que faz a leitura da partida, que entende a partida na intensidade daquilo que a partida oferece para ele, né? O que seria nesse caso a leitura, irmãos? A leitura é aquilo, né? É o cara ter o seu comprometimento técnico, ou seja, ele poder usar tudo aquilo que ele sabe fazer com a bola, de repente um pouquinho mais. É saber atender a expectativa do treinador no seu posicionamento no campo, na maneira como ele vai atuar, como ele preencher os espaços de uma maneira mais eficiente. É ele enxergar toda a atmosfera do estádio, né? De repente ele olha assim para o estádio e tem uma arquibancada lá com 70 mil pessoas fazendo festa, gritando seu nome, cada um com a sua história, né, na arquibancada, gente que veio de longe, gente de idade, gente nova, cheia de expectativa e esperança. Quando eu falo de leitura, eu falo de todo esse pacote do jogador de futebol. E para mim isso, além daquilo que ele ganha, né? E que obrigatoriamente já teria que fazer com que ele entregasse 100% daquilo que ele pode, 100% não, vamos falar em 150%, a gente imagina, né? A gente quer, a gente exige, a gente espera que o jogador possa fazer, ter compreensão disso, né? Isso é leitura, tá, gente? Isso é leitura. Por exemplo, você pega a leitura do Maradona na final da Copa de 86. Beira a perfeição, né? Um cara que tem habilidade, um cara que entende a sua função num campo, um cara que entende a importância da partida que ele está disputando, o cara que entende que o mundo inteiro está olhando para ele, ele faz uma leitura completa disso tudo, né? Como o Pelé fez na Copa de 70, especialmente na final contra a Itália. Aí você fala assim para mim, Rony, você só está falando de craque, né? De jogador que tem talento. Não necessariamente, eu já provoquei isso nesse sentido, né? Vocês lembram da leitura do Pintado, por exemplo, na final do Mundial? Vocês lembram disso? Você tem o Raí de protagonista, você tem o Miller de protagonista, né? Você tem o Palhinha em fase boa. Você tem vários jogadores. Mas vocês lembram da leitura de jogo do Pintado na final? Vocês lembram da leitura de jogo do Ronaldão, o nosso capitão, contra o Milan? Mesmo tendo em campo Leonardo, Cerezo, Miller, jogadores, né, tidos como mais habilidosos. Mas vocês lembram da leitura dele de jogo? Vocês lembram da leitura do Lugano na final e do Rogério Ceni na final de 2005? É nesse sentido que eu falo, tá, irmãos? Por que eu tô falando tudo isso para vocês, meus irmãos? Porque de todo o universo caótico que nós vimos na quarta-feira do São Paulo, para mim, tá? A falta de comprometimento, a falta de organização, a falta de intensidade, a falta de foco. Afinal de contas, perder os gols que nós perdemos, uma coisa lamentável para um jogador de futebol. Apesar de todo esse universo caótico dentro do campo, né, tirando a arquibancada, eu vi na figura do Alan Franco a leitura perfeita da partida. Alan Franco, para mim, foi o único cara que entendeu que ali era um jogo de Libertadores. A Arboleda também fez uma boa partida, absolutamente nada contra o Arboleda. Para mim, o resto põe tudo no mesmo latão e deixa em alguma esquina aí, né? Mas o Alan Franco fez a leitura da partida. O Alan Franco entendeu o que representava aquilo. O Alan Franco usou todo o seu potencial técnico, às vezes limitado, mas ele usou todo. O Alan Franco entendeu perfeitamente o que o treinador pedia, e às vezes não também, né? Porque não é sempre respeitar o que o treinador fala. Às vezes a gente precisa da personalidade do jogador transformando alguma coisa. É por isso que eu não caio no conto de que o Lucas está mal porque ele está fora de posição. Um jogador que tem o nome dele, um jogador que, entre aspas, tem o tamanho dele, meu irmão, claro que respeito o que o treinador fala, mas boa parte é criatividade, é cabeça, é visão de jogo. Um monte de coisa que cabe num jogador desse tamanho. Alan Franco foi o único cara que se salvou dessa decisão. E isso tem que ser lembrado, né? A galera fica falando aí pra mim, você só fala coisa que é ruim, você só fala... Então me deem coisas boas pra eu falar São Paulo Futebol Clube, não instituição, os homens do São Paulo.
que eu vou falar, você não tenha dúvida, com que orgulho, como eu sempre falei e falo da nossa história gloriosa, gigante, maravilhosa. Só que esses caras que estão hoje aí, se tem uma coisa que eles não conseguem fazer, é a leitura do que está acontecendo. Dentro do campo, na arquibancada e no São Paulo Futebol Clube em geral, quando a gente vê os resultados pífios entregues por essa administração e por esses pés de rato que estão aí. Alan Franco, obrigado, viu? Você foi um soldado único ali que realmente merece o meu respeito e a minha consideração pela partida que fez. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tem que fazer, né? A César o que é de César. Você tem que elogiar o comportamento de quem mereceu esse elogio, né? E dentro do campo ali eu vi pouca gente merecendo esse elogio. Senhores, estou imaginando a cena, né? O Zubeldia com a vassourinha lá, juntando os cacos, né? O auxiliar técnico dele, o auxiliar técnico, quem que é o auxiliar? O Rafinha, auxiliar técnico dele. Cagada, hein, Rafinha? Que cagada que você fez. Liderança, meus irmãos. A liderança, ela tem um, né? Conversava com o meu irmão Barolo na live da segunda-feira sobre isso e fiz uma pergunta para ele. Barolo, se você pudesse transportar no tempo um jogador para estar nesse jogo, quem você traria? Eu não imaginava outra resposta que não fosse Rogério Ceni, né? Não só pela qualidade técnica, mas pela liderança, como para mim também seria. Aproveita e coloca aí para você, quem faltou dentro do campo, se você pudesse transportar da história nesse jogo aí decisivo? Pois bem, falava com o Barolo sobre isso, ele falou, cara, eu queria muito ver o Rogério Ceni dentro de campo, a liderança. A liderança, Rafinha, não é só quando você toca banjo, viu? Depois de um título conquistado, ou em qualquer festinha aí que a gente veja os jogadores participando. Liderança não é só quando você corre na praia, mesmo nas férias, para mostrar que você está correndo, está se empenhando e está se dedicando, para um monte de baba-ovo aí fazer. Gosto sim do Rafinha, não estou dizendo que eu não gosto do Rafinha. Só que o desserviço dele, que vem sendo prestado nesses últimos tempos, não justifica a liderança, a capitaneidade, um monte de coisa. Não justifica. A bola já não justifica faz tempo, né? O que muitos consideram aí um ex-jogador em atividade. E aí, naquele momento do jogo, como eu já falei, o momento em que o Botafogo tomou aquele soco no queixo, e sentiu o baque, faltavam 5, 7 minutos para acabar o jogo, o senhor me arruma uma confusão que o senhor arrumou ali na beira do campo a favor do Botafogo. Eu me lembro do senhor falando pro Hulk ficar calmo para ele não ser expulso. Eu não esqueci disso não, viu, Rafinha? Você foi muito legal, ele é teu parça, ele é teu amigo, só que é um jogo de São Paulo, né? É pra gente ver como em muitos, antes estão algumas coisas do que o São Paulo Futebol Clube, que paga o salário, inclusive, para esses caras. E ali você prestou um desserviço, e ali a tua liderança diminuiu, porque ali era momento de você, em vez de arrumar aquela confusão que você arrumou, tem gente que vai falar que não foi ele, cada um vê do jeito que quer. O senhor deveria estar ali dando pilha no sentido de fazer com que o São Paulo aproveitasse o melhor possível dos seus últimos minutos. E talvez nas cobranças de pênalti, apesar que o senhor já estava expulso, o senhor conseguiu ser expulso, o senhor tivesse ali para fazer esses pés de burro, esses caras de derrotado que a gente tem, esse goleiro fraco que a gente tem, esses batedores. Falar que Rodrigo Nestor bateu pênalti é uma afronta quem bate pênalti, né? A bola quase não chega no goleiro. Também chutou de pantufa. Mas enfim, a gente mescla, né, a raiva que a gente está sentindo ainda com algumas reflexões. Eu fico imaginando agora o Rafinha capar e o Zubeldia juntando os cacos. Vão juntar os cacos, vão pôr os cacos na mesa e vão tentar colar lá alguma coisa, ver se sai um copo, uma jarra, né? Um vaso desses cacos todos. Se sai uma classificação para Libertadores, se sai uma classificação para pré-Libertadores, todos os cacos, né? A guerreirada. Ou se de repente sai, né? O troféu que a gente está acostumado aí terminar ano comemorar. Time grande não cai. Muita gente delira com isso. Muita gente faz festa com isso. Inclusive o presidente, né? Que solta rojão para chegamos numa oitava. Chegamos numa quarta de final. É brincadeira, né, presidente? A gente que já foi eliminado por Água Santa recentemente, por Novo Horizontino recentemente. A gente que já foi eliminado por LDU no Morumbi, batendo pênalti, com um jogador a mais,
comemorar esse tipo de coisa é não entender definitivamente o tamanho do São Paulo Futebol Clube. Legal, meus irmãos? É isso daí. É juntar os cacos e ganhar do Curica domingo. Só isso que esses caras têm para fazer. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande sexta-feira para os irmãos.